meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o missionário Gildemar. Sou dirigente aqui da congregação em Pedra Preta, São Tomé, aqui no município de São Tomé. O nome da congregação é a congregação Betesda. Amém. Estamos aqui, vai fazer 6 meses para a glória de Deus. O Senhor tem nos abençoado nesse lugar. Amém. E aqui estamos para fazer um resumo aqui da última lição do primeiro trimestre de 2026. A gente marcamos 2 vezes aqui, não foi possível. Mas foi bênção também, né? Nós estávamos precisando de chuva e o Senhor mandou água do céu. Glória a Deus. Aqui é um lugar muito carente. Mas Deus está no controle de tudo. Nosso Deus está no barco, está cuidando de tudo. Amém? A lição 13, que era para ser realizada no dia 29 de março, né, de 2026, tem como título A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Amém? Para quem não nos conhece ainda também, o nosso pastor é o pastor Edilson David, é o pastor da Assembleia de Deus aqui em São Tomé, juntamente com a sua família. Os irmãos que são bênçãos do céu, louvamos a Deus também pela vida de cada irmão que faz parte da Igreja do Senhor aqui, na congregação Betesda Pedra Preta. E antes de dar início aqui a essa aula, esse resumo, eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, para a gente ganhar mais seguidores aí, para a gente poder fazer live aqui também no YouTube, que é permitido só a partir de 50 inscritos. Amém? Conto com sua audiência, conto com sua atenção, que possamos sair daqui, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, cheio da presença de Deus, mais conhecedores da palavra de Deus, porque esse é o nosso objetivo, é transmitir a palavra de Deus ao teu coração, amém? Assim como eu já falei, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o texto áureo, diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está escrito no livro de Mateus 28, versículo 19. Amém? Verdade prática diz, olha, a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege o Filho, redime, e o Espírito Santo sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Amém? Nós vemos aí a importância da Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nosso favor quando nós resolvemos a crer, a acreditar, a entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Aqui diz também um estudo que eu fiz também na lição em escrito, diz assim: remissão e santificação. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Fomos chamados por Deus, cada um de nós, meus queridos. Somos chamados por Deus. É o Senhor quem nos escolhe. Um dia nós estávamos bem no nosso lar, nós estávamos desfrutando da alegria dos nossos familiares e hoje estamos dentro da obra de Deus. Vamos a lugar que nós nem sabemos que vão, porque quando somos chamados, temos que aprender a obedecer à voz de Deus. Amém? Vamos para a leitura bíblica em classe agora. Vamos meditar nesse texto, está inserido no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13. E depois vamos ler 1 Pedro. Se você não quiser acompanhar aqui, pode conferir em sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz: quanto aos mais irmãos, regozijai-vos sendo perfeitos, sedes consolados, sedes de uma mesma parecer,
vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saudai. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, olha. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Amém? Está aí o texto baseado na lição aonde vamos estar estudando nesse resumo para a glória do nome do Senhor. A palavra-chave dessa lição é Trindade. Vamos tratar aqui sobre a Trindade, assim como a gente tem tratado durante todo o trimestre. Amém? Essa passagem aqui, onde eu vou ler para a nossa meditação, nesse dia de hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora, você vai estar vendo esta aula, só está na lição de professor. Amém? Vamos ver aqui, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou aumentar um pouco aqui para vocês verem melhor. Amém? Olha, diz assim: a Trindade é a base da fé cristã e o fundamento da vida e missão da Igreja. Pai, Filho e Espírito Santo atua em perfeita unidade na eleição, redenção, santificação e envio da Igreja ao mundo. Nesta eleição, veremos como a Igreja nasce, cresce e cumpre sua missão pela comunhão. Olha, como a comunhão é muito importante com Deus triuno, que é o Deus Pai, o nosso Senhor, que está no barco, está comandando tudo, porque quando o nosso Deus está comandando tudo, tudo dá certo, tudo é para a glória dele, tudo é para a adoração do nosso Deus. Amém? Deixe o Senhor liderar a sua vida. Deixe o Senhor controlar a sua vida, que você vai ver as bênçãos de Deus sendo acontecidas na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Esse Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso, onde opera maravilhas. E nessa lição nós estamos encerrando, tratando, falando da Trindade. A Trindade, assim que nós temos estudado o trimestre todinho, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? O primeiro ponto dessa lição vai nos falar, olha, o primeiro ponto dessa lição vai falar, olha, a Trindade e o plano redentor. No primeiro ponto
nós já vamos ver aqui a Trindade e o plano redentor. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, diz assim, ó, o primeiro parágrafo. Eleito segundo a presciência do Pai. Amém. Como eu falei, nós vamos fazer um resumo aqui dessa lição, porque se nós for falar tudo aqui, vai ficar um pouco estendido e eu creio que muitos não vão ter paciência de assistir toda. Amém? Uma parte aqui que eu grifei nessa passagem para a glória e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vou até grifar aqui para vocês verem direitinho, entender direitinho aí, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Foi essa parte aqui, ó, a amarela agora, que eu grifei, que diz assim, ó. O termo presciência significa conhecer de antemão. Romanos capítulo 11, versículo 2. Olha, Romanos capítulo 2 diz assim, olha. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas, antes de elas acontecerem. Assim Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iria crer e perseverar. Deus já sabe se eu vou crer, se eu vou acreditar ou não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor já sabe se eu vou acreditar ou não, meus queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda glorificação, de toda exaltação. Amém? Engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Andei mexendo aqui. Glória a Deus, mas vamos ver aqui se vai dar certo. Se não der, nós para aqui o vídeo e começa de novo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, voltando aqui para a nossa aula, nós paremos. Peço desculpa aí pelos erros, mas vai dar certo em nome de Jesus. Olha, voltando para cá, agora vamos ver aqui, segundo parágrafo, redimidos pelo sangue de Cristo, né? Dá uma aumentadinha aqui na letra, para vocês verem melhor, amém? Olha, redimidos pelo sangue de Cristo, amém? Diz assim, olha. Eu não vou ler todo para nós ganhar tempo. Eu li até aqui em Filho, só o começo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nós adoramos ao Filho de Deus, nós cremos no Filho de Deus, nós somos dirigidos pelo Filho de Deus. Isso significa a igreja que obedece ao Filho de Deus, ela é redimida pelo sangue de Cristo, ela é dirigida pelo o Senhor da glória. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui com esse estudo desta lição. Vamos localizar aqui o texto todo direitinho na tela. Vamos aqui adiantar agora um pouquinho nesse parágrafo. Vamos aqui para outra parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, aqui nessa parte, olha, a frase expensão de sangue remete ao ritual do Antigo Testamento. Oh, glória! Vamos aqui até nessa palavra pecado. Em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a expensão concedida benefícios aos adoradores. Em Êxodo 24:8, do mesmo modo Cristo estabelece uma nova aliança com seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Tá vendo aí? Através de Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Amém? Vamos ver aqui umas coisas que eu grifei aqui também. O pacto ponta para o sangue. A aliança. Eu estive estudando essa lição, um pastor que eu gosto de acompanhar aqui nas mídias sociais também. Quando nós nos casamos, nós fazemos uma aliança com a nossa esposa. Nós temos esta aliança. E o significado dessa aliança é compromisso. E no momento que você aceita Jesus Cristo como Salvador, você está fazendo uma aliança com Cristo. E essa aliança não pode ser quebrada. Aleluia! Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, meu querido irmão? Essa aliança não pode ser quebrada. Se você quebrar, você vai ser destruído. Você vai destruir o seu casamento, você vai destruir o seu laço com aquela pessoa que você tinha. Da mesma forma, se você quebrar essa aliança, é pior ainda. Se você quebrar essa aliança, você vai ficar distante de Jesus. Você vai ficar distante da presença de Deus. Não deixa isso acontecer. Não deixa o inimigo te iludir com outras coisinhas desse mundo que não adianta. Eu já pratiquei algumas coisas que esse mundo oferece, mas tudo que esse mundo oferece é mentira. É destruição, é contaminação eterna. Mas servir a Jesus é bom, adorar esse Jesus é bom demais. Não encontrei outra coisa melhor do que adorar esse Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo parágrafo, que vai dizer assim, olha. Santificados pelo sangue, santificados pelo Espírito Santo, que sejamos santificados, meus queridos, pelo Espírito Santo de Cristo Jesus, aquele que nos chamou, aquele que tem uma grande obra para fazer através da nossa vida. Eu vou aumentar aqui um pouco a letra, glória a Deus, para vocês ver melhor nessa parte aqui que eu quero ler, para a sua, aqui está baseado aqui na lição, que diz assim, ó, a partir daqui, ó, sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição chamada humana. Ó. Sem a ação do Espírito, sem o Espírito Santo, vou logo dizer para você entender melhor, a igreja não passa de uma instituição humana.
coisas humanas, dirigido pelo eu, pela sua vontade, pelo seu desejo. Da mesma forma é aqueles que diz que serve a Deus, mas verdadeiramente não serve. E são pessoas que são dirigidas pelo seu eu, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Mas ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é diferente, meu querido. Louvado seja Deus, olha. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus nos dirige, meus queridos amados irmãos em Cristo, é diferente. Não é eu mais. É Cristo em mim. Não é eu que vivo mais minha vontade. Agora eu vivo a vontade de Cristo. Agora eu vivo a vontade de Deus. Agora eu adoro a Deus. Agora eu glorifico o nome do Senhor. Não eu, mas a vontade de Deus seja sobre a minha vida. Vamos ver aqui o resumo agora desse primeiro ponto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, que diz assim: o Pai elege o Filho, redime e o Espírito santifica. A salvação é uma obra trinitária. Olha, a salvação envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para você que não está entendendo, a salvação envolve Deus, Jesus e o Espírito Santo. A, glória a Deus, ação dos três em uma só pessoa distinta, né? São pessoas distintas. A ação do Espírito Santo. Vamos correr aqui, glória a Deus, para não ficar muito estendido. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o ponto 2, que o ponto 2 vai nos dizer, vou apontar a seta do mouse aqui para vocês não ficar perdido e aumentar um pouco aqui a letra também. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não está querendo aumentar a letra, mas vamos assim mesmo, nós não perder tempo, amém? Diz assim, olha: a igreja e a comunhão com a Trindade. Estamos fazendo a primeira aula dessa forma, estamos aprendendo aqui, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem, amém? Primeiro parágrafo vai dizer: comunhão com o Pai. Se você tem sua lição aí, vai acompanhando também pela lição, para vocês entenderem melhor, para a letra aí estar pequena também, né? É uma forma que eu encontrei de interagir você também nessa aula, para a glória de Deus. Primeiro parágrafo, como eu falei, comunhão com o Pai. Fala aqui sobre também amor, o amor de Deus em nossas vidas é muito importante. Vamos ler aqui o começo. O amor demonstrado por Deus tornou possível nosso relacionamento com Deus. Olha, para nós entender melhor, quem nos amou primeiro não foi nós que amamos a Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Porque a própria Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Oh, surei, né? Sai. É dessa forma, meus queridos, quando nós começamos a entender o plano do amor de Deus, a comunhão de Deus com o homem. Deus tem planos lindos para o homem, mas muitas vezes o homem, no lugar, olha, de se aproximar de Deus, ele faz isso, olha. Se afasta. Eu vou crer, eu vou acreditar em palavras humanas,
Eu vou acreditar em homens pecadores, mas esses homens pecadores foi Deus que chamou. Foi Deus que escolheu. E a Bíblia que está escrita, foi Deus que usou 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque se Deus não tivesse usado esses homens, não tinha como nós ler, conhecer a Deus hoje. Mas Deus, em sua sabedoria divina, usou esses homens. E todos os dias tenta se aproximar do homem, mas o homem procura a fazer seu eu, suas vontades, se separar da presença de Deus, criticar aqueles que servem a Ele. Mas nossa missão, nossa obediência é pregar, é anunciar. Aí é você, se crê, se obedece ou não. Aí é com você e Deus. A nossa missão tem sido cumprida. Nós temos anunciado, nós temos falado, aí está com você. Se crê, se acredita ou não. Vamos ver aqui outra parte aqui do texto. Louvado seja o nome do Senhor, que vai fortalecer a nossa fé nessa hora, nesse momento que você estiver vendo este vídeo, que diz assim: está, olha aqui, nessa parte aqui, quando o mouse está em cima. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Olha. Estar no amor de Deus, olha, se você quer estar no amor de Deus, implica caminhar na sua vontade, andar dentro da vontade de Deus e guardar os seus mandamentos. Ainda diz, guardar os mandamentos do Senhor. Louvado seja o glorioso nome de Cristo Jesus. Está escrito também em João 14, 21. Permanecer neste amor denota verdadeira comunhão. Olha. Permanecer nesse amor, você demonstra, vou falar mais claro, você demonstra verdadeiramente a comunhão com Ele. Se verdadeiramente você quer estar na presença dEle, que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor, que demonstre que você tem uma vida de temor a Deus. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Se você puder conferir esse texto, é muito importante. Amém? O primeiro parágrafo do segundo ponto, acabamos de ler, de explicar também. E agora vamos para o segundo parágrafo, amém? Que diz assim: comunhão com o Filho. Agora vamos ver agora a comunhão com o Filho, amém? Que diz assim, ó, João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Olha, João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. Jesus é a solução para a sua vida e para você chegar a Deus. Você precisa aceitar a vontade dele, você precisa aceitar ele como Salvador, se ainda não é. Glória a Deus, se ainda não aceitou ele como Salvador. Amém? Parágrafo 3.
comunhão com o Espírito. Agora vamos ver a comunhão com o Espírito, que diz assim, ó. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Louvado seja Deus. Ó. A comunhão com o Espírito, nós estamos vendo agora. A comunhão com o Espírito é aspecto vital para a fé cristã. Para você, louvado seja o nome do Senhor, ter comunhão com Deus, comunhão com Cristo, é através do Espírito Santo que nos gera esse desejo. A Bíblia diz que no momento que o pecador se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor como Salvador, há alegria no céu e você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você. Enquanto você não reconhece esse poder de Deus, você não tem o Espírito Santo morando dentro de você. Mas no momento que você aceita, o Espírito Santo começa a morar dentro de você. Por isso que eu não faço mais a minha vontade. Eu não vivo mais minha vontade, mas vivo a vontade de Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus. Ainda nesse parágrafo, meus queridos, nós vamos ver aqui, glória a Deus, o Espírito, que diz aqui, ó, o Espírito, até em cooperação, que eu não marquei aqui, marquei só aqui na lição que eu imprimi. Diz assim, ó, o Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Olha, o Espírito é quem promove a unidade no corpo de Cristo. Efésios 4:3. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Tudo isso tem que existir. Eu preciso perdoar, eu preciso reconhecer o poder de Deus na minha vida para o Espírito Santo poder trabalhar na minha vida. Amém? O resumo desse segundo ponto diz assim, ó. A igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continue abraçando ao Senhor com muita alegria. Amém? Vamos agora para o terceiro ponto e último dessa lição. Glória a Deus. Estamos concluindo. Glória a Deus. Para a glória de Deus, vamos fazendo um resumo aqui. Se ficar alguma dúvida, pode fazer pergunta. Eu também vou deixar as perguntas aí para vocês responderem também. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é enviada pela Trindade. A igreja é enviada pela Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo quem envia a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é quem? É um conjunto de pessoas. Aquele prédio onde nós vamos adorar quase todos os dias se chama templo. Mas a igreja é uma reunião de pessoas adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Hoje a igreja vai à rua pregar a palavra de Deus. Como é que eu vou levar o prédio? Não é o prédio, é as pessoas que representam a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Primeiro parágrafo, a missão dada pelo Pai. Agora vamos ver no primeiro parágrafo a missão, olha, aqui, o primeiro parágrafo, onde o mal está passando. Glória a Deus. A missão dada pelo Pai. Oh, glória. Vamos ver aí essa parte aí, até em verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária, os três juntos.
para alcançar a humanidade com o Evangelho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade. Hoje surgiu um desejo no meu coração de visitar uma pessoa ou de evangelizar. Não foi de mim mesmo, foi Deus que colocou no meu coração. Porque vem primeiramente de Deus. Mas tem momentos, meus irmãos, que acontece isso conosco, que nós achamos que é de nós. Não, isso é meu. Eu acho que eu não vou, não. Eu acho que aquela pessoa não vai ouvir, não. Tenha muito cuidado na hora de ouvir a voz de Deus. Não seja como Samuel, não entendia. Samuel, Samuel. Ele dizia mais, eis-me aqui. Só que ele não entendia que era Deus. Preste atenção à voz de Deus, porque quando nós entendemos e compreendemos a voz de Deus, nós somos mais abençoados. Se eu não tivesse escutado a voz de Deus, eu não estava aqui em Pedra Preta hoje. Amém? E o Senhor falou várias vezes. Glória a Deus. E eu fui que nem Samuel. Aleluia, glória a Deus. Não estava entendendo, mas no momento que eu entendi, eu não pensei em 2 vezes ou 3 vezes. Eu obedeci. Por isso que é bom, meus queridos, obedecer à voz do Senhor. Por isso que é bom entender a voz de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ainda nessa lição vai nos dizer, nesse parágrafo, do ponto 3, primeiro parágrafo, diz assim ainda, olha. A missão não é uma igreja tárdia, mas um plano eterno do Pai. Olha. A missão não é uma ideia tárdia, mas um plano eterno do Pai. É o plano de Deus. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês entenderam aí, né? A missão não é uma ideia tárdia, mas um plano eterno do Pai. Não é tarde, não demora, mas é um plano do Pai. Segundo parágrafo, ponto 3, diz: o Filho comissiona seus discípulos. Olha, o Filho comissiona seus discípulos. Diz assim, o Filho... Olha, preste atenção, mouse aí. O Filho, enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. O Filho enviado pelo Pai, o Filho foi enviado por Deus agora envia a sua igreja. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ainda vai falar também, glória a Deus, louvado seja o glorioso nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Eu estou procurando aqui uma parte onde eu grifei também. Como eu grifei aqui na lição, a pessoa fica um pouco perdida, mas deu certo, amém. Glória a Deus, achei, glória. Olha, aqui onde o mouse está em cima. É responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Olha. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade de toda a igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Por isso que precisamos estudar, precisamos meditar, precisamos vir à escola bíblica, precisamos parar um pouco para entender a palavra de Deus, para nós levar a palavra de Deus, evangelizar, ensinar as pessoas no caminho que devem andar. Amém? Glória a Deus. Às vezes Deus tem um plano na sua vida, na obra de Deus, e você não se dedica. Deus tem um dom
com você. Assim como ele tem comigo, ele tem com você. Agora você tem que entender em que área Deus quer te usar. É no louvor? É na palavra? É evangelizar? É entregar folheto? É orar pela igreja? É orar por pessoas? Você tem que entender e se dedicar àquilo que Deus quer te usar. Amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Parágrafo 3 e último. O Espírito capacita e envia. Olha, que tá. O Espírito capacita e envia. Olha. Não é eu que me capacito e vou. Aqui diz. O Espírito capacita e envia. Tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. E logo aqui no início vai dizer, olha, preste atenção, mouse. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Olha. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Eu não posso fazer nada se o Espírito Santo não me capacitar. Se Deus não me capacitar para aquela missão. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, mas quando o Espírito Santo de Deus nos capacita, no momento que o Espírito Santo de Deus nos inquieta a ler a Bíblia, no momento que o Espírito Santo nos inquieta a orar, no momento que o Espírito Santo nos inquieta a ir à escola bíblica, é porque ele está querendo nos capacitar. Agora, se eu não obedecer, não tem como o Espírito Santo de Deus me incapacitar. Entendeu, meu querido? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Está escrito aí também em Lucas 24, 49. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui mais para frente um pouquinho, onde eu grifei aqui. Na próxima aula que eu vou dar assim, eu vou grifar aqui logo na revista digital, modo a gente não ficar perdido aqui. Amém? Diz assim, olha, preste atenção, mouse. É o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. Olha. É o Espírito quem concede dons espirituais para nos exercitar no nosso ministério. Seja ministério de louvar, seja ministério de pregar, seja ministério de orar, seja ministério de evangelizar. É Ele quem nos concede cada dom. Amém? Nós estudamos aí na escola bíblica, no discipulado, sobre os dons espirituais. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome. Que o nome de Cristo Jesus seja exaltado na nossa vida, né? Vamos ver aqui o resumo dessa lição 3, diz assim, olha. A missão da igreja é trinitária. O Pai envia o Filho, comissiona e o Espírito Santo capacita. O Pai envia o Filho, comissiona e o Espírito capacita. Quer dizer, o Pai envia o Filho para anunciar, que é essa palavra que eu creio, comissiona, que é anunciar, e o Espírito nos capacita na obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós concluir essa aula, vamos aqui só ler a conclusão. As perguntas eu vou estar colocando aí no grupo do WhatsApp que a gente criamos ontem. Amém? Você que deseja responder, louvado seja o nome do Senhor. Quem não está no grupo, glória a Deus, comenta aí nos comentários que a gente coloca. Amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Amém? Está aqui a introdução, diz assim, ó. A introdução. Conclusão. A Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa
eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com o Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Esta foi a lição, a última lição do primeiro trimestre de 2026. Amém? Glória a Deus. Depois a gente vai estar gravando a primeira aula também da segunda lição que nós perdemos, que era a ser ontem, mas Deus mandou aquela chuva abençoada. E tem alguns irmãos que não estavam bem, também de saúde, que nós possamos orar por cada um. Ore pela minha vida também, para Deus continuar me usando para a glória de Deus. Vamos também, louvado seja Deus, orar pela obra do Senhor nesse lugar, no Brasil, no mundo inteiro. Que aonde esse vídeo chegar, venha abençoar a vida, venha renovar vidas na presença do Senhor. E não se esqueça de um menos se inscrever nesse canal, só para nós poder fazer as lives também do nosso trabalho que a gente realiza. Muitas vezes não dá para a gente filmar e depois jogar nas mídias sociais. E fazendo a live já entra direto também no canal. Você assiste ao vivo, você que não pode chegar até a casa do Senhor muitas vezes. E você vai ser abençoado através do canal Missionário Gildemar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus não tiver voltado. E se o Senhor nos dá condição de estar fazendo mais um vídeo. Amém? Deus abençoe a sua casa e a sua família.